Boa noite, Jurema. Boa noite, Clenice Maria Pereira Dias. Boa noite, Patrícia Roberta Xavier. Pessoal, uma live improvisada. Resolvi fazer a live hoje à tarde. Me veio o insight de que algumas pessoas podem querer aprender mais, tirar algumas dúvidas. Então vamos curtir uma música e aguardar o pessoal entrar. Jurema, minha amiga, bom te ver aqui. Ajuda aí, Jurema, faz umas perguntas aí. Jurema fez um resumão, 37 páginas, acho que foi isso, Jurema. A Jurema olhou as aulas e detonou. Muito bem. Boa noite, Francisco. Gislaine, Thaís, as pessoas estão entrando. Quem sabe faz no improviso mesmo, bom estar com você. Igualmente, Jurema. Que legal. Pessoal, essa live não estava programada. Joguei um desafio pro pessoal aí no grupo. Se tiver mais de 30 pessoas aqui, e que não é muito, 30... aí eu vou deixar as aulas por mais tempo, liberado. Vamos fazer uma troca, né? Acho que é uma troca justa. Muito bom estarmos juntos novamente. Pati. Legal, Pati. Deve ser Patrícia, né? Francisco Neto é o Rafael? Se eu não me engano, tem o Francisco. Rafael. Legal, vamos aguardar o pessoal chegar e entrar. Se quiserem já ir fazendo alguma pergunta, pessoal, é uma live de perguntas e respostas. A Patrícia Cavalcante, a Patrícia já é uma participante da Fraternidade Liderança Ousada. Bem-vinda, Patrícia, que bom que você está aqui. Bem legal. Pessoal, então é a live de perguntas e respostas. Também é um horário que eu nunca fiz, domingo à noite, então isso aqui também é um teste, para mim ver qual que é o público de... só Francisco Neto mesmo. Ok, Francisco, obrigado. Só é que entrou um Francisco Rafael na fraternidade e eu queria saber se era ele. Legal. Boa noite, Consuelo. Consuelo acho que participou também da Semana da Liderança, né, Consuelo? Legal. Então, pessoal... perguntas e respostas, dúvidas. As pesquisas que eu recebi, o pessoal foi trazendo dúvidas. Eu vi que tinha dúvidas lá, algumas pessoas não compreenderam algumas coisas. Então hoje eu consegui ler toda a pesquisa, que eu não consegui ler tudo, foram mais de 80 respostas na pesquisa. Então hoje eu dei uma olhada com calma. E aí pensei, vou fazer essa live aí para ajudar algumas pessoas que estavam com dúvidas. Então aproveitem, me façam perguntas aí. Quem assistiu a Semana da Liderança com Comunicação Não Violenta sabe do que eu estou falando. Né? O evento que aconteceu esta semana, foram 4 dias, segunda, terça, quarta e uma aula extra na quinta, onde a gente viu temas relacionados a autoconhecimento, a comunicação não violenta, liderança. Então, já tem uma pergunta ali, então deixa eu pausar a música aqui. A música só para introduzir. Como trabalhar CNV com uma criança de 3 anos? Então, que ótima pergunta, Michele. Criança de 3 anos, qual que é o nível de compreensão dela, né? Como é que a gente vai entender as necessidades? Ela já fala um pouco. A gente precisa dar para ela, Michele, o que a gente vai fazer? Vai atender às necessidades dela. Ela não tem um nível de compreensão muito alto, né? Não tem como ensinar comunicação não violenta. Mas naturalmente, se essa criança sentir as suas necessidades atendidas, né? Ou seja, quais são as necessidades? Atenção, conforto, segurança. Vou dar um exemplo do meu irmão. Meu irmão não é 3 anos, o meu sobrinho, né? O meu sobrinho tem 5 anos. E ele falou hoje, eu já falei com o meu irmão, e ele falou assim, ontem o Vinícius, ele ficou até 00:30 conversando com a gente. Ele ia na frente da TV e queria a nossa atenção, queria conversar com a gente. Então, olha só, se uma criança de 5 anos tem necessidade de ser ouvida, uma de 3 anos também tem. Às vezes a necessidade é de brincar,
Então, a gente aplica a comunicação não violenta numa criança de 3 anos, não julgando também a birra dela, se for o caso. Se tiver uma birra essa criança, ela está com alguma necessidade. Talvez seja a falta de atenção, talvez seja o reconhecimento, talvez seja fome, não sei. Aí a mãe e o pai precisam investigar. E aí a gente joga, né? Tá com fome? Quer brincar? Quer jogar alguma coisa? Quer assistir TV? Então a gente vai perguntando, então, para uma criança de 3 anos, a gente vai ter que investigar mais. Faz sentido, Michele? Então tem que olhar qual que é o comportamento que essa criança está expressando e por trás, lembrem sempre que por trás de todo o comportamento tem uma necessidade não atendida, ok? Então é importante olhar para isso. Michele, só me dá um ok se ficou ok. Se não ficou ok ainda, reforça a sua pergunta, vê o que faltou. Quem mais? Legal, Michele. Quem mais que participou da Semana da Liderança com CNV e quer fazer alguma pergunta? Quem não participou da Semana da Liderança com CNV e quiser fazer alguma pergunta sobre liderança com comunicação não violenta, fica à vontade também. Essa live não é só para quem participou. Eu joguei no grupo, né, nos grupos, para as pessoas que participaram da Semana da Liderança com CNV, que eu ia fazer uma live improvisada hoje de perguntas e respostas para vocês tirarem as dúvidas do que ficou nesta semana do curso que a gente fez, o curso online gratuito. Então, uma pergunta já foi respondida. Quem mais? E, reforçando aqui, independente se você participou ou não, faça qualquer pergunta sobre comunicação não violenta, sobre liderança, sobre comportamento humano, sobre pessoas, que é uma live de perguntas e respostas. Deixa eu fazer um convite para vocês, para a gente aumentar essa audiência aqui. Tem o aviãozinho aqui embaixo, certo? Vocês podem apertar, vai aparecer todos os seus amigos que estão online. Os que tiverem com a bolinha verde estão online. Vocês podem jogar para eles a live, convidando eles para participar da live, para aumentar a nossa audiência aqui, para a gente passar dos 30 aqui, que é a nossa meta hoje. Vamos tentar passar dos 30 pessoas assistindo, para que a gente possa entregar, né, em troca ali, deixar para vocês mais tempo as aulas, tá bom? Tenho muito desafio em praticar CNV com meu esposo. Tem alguma dica? Michele, qual que é a tua dificuldade? Fala para mim, o que você encontra de resistência? Eu preciso entender o que você encontra de resistência, aí eu posso te dar uma dica. Tá? Enquanto isso, como aplicar CNV com pessoas com depressão e dependência química? Essas pessoas, agora eu não vi quem... acho que dá para baixar aqui, né? Deixa eu ver quem é que perguntou. Foi a Paty também, a Patrícia, né? Essas pessoas precisam de muito apoio, essas pessoas precisam de muita atenção, tá? Então, dependência química e depressão, principalmente depressão, as pessoas precisam de carinho, de afeto. Você precisa ouvi-las, ter paciência, precisa entregar o mais humano que você tem de amor, tá bom? Então, é essa presença que você precisa dar, esse carinho. Se passar alguma pergunta aqui e eu não respondi, vocês podem, por favor, repetir ela, por favor, tá bom? Legal. Existem falsos líderes? Sim, líder é uma pessoa. Então, essa pessoa tem uma índole, tem caráter. Existem falsos líderes, sim. Eu não sei o que você quer dizer com falsos líderes, né? Porque a gente está julgando aqui falso. Eu não sei qual que é a tua interpretação de falso líder, pode ser diferente da minha interpretação. Então, se você puder exemplificar maior, né? Na minha opinião, o comportamento de falsidade existe em qualquer âmbito. Então, pode existir sim. É possível CNV com alguém que você não confia e costuma ser agressivo? Sim, é possível com qualquer tipo de pessoa. Um dos princípios da comunicação não violenta é você lidar com pessoas difíceis. São essas pessoas, eu não sei o seu nome aqui, a Bianchini, não sei qual que é o seu nome exato, Bianca talvez, ou é a Bianchini mesmo. Eu gosto de chamar pelo nome, né? Eu acho bem importante isso. Então, essas pessoas é que precisam de comunicação não violenta. Então, você vai investigar essas pessoas, o que elas estão precisando. Então, a gente não precisa que os dois lados saibam comunicação não violenta. Você, mudando o seu comportamento, a sua atitude, você pode começar a conectar com essa pessoa. O que essa pessoa está precisando para ela ser agressiva?
Eu dou sempre o exemplo do comportamento do autoritário, né? Às vezes é visto como uma pessoa agressiva. Essa pessoa ela está insegura, ela está com algum medo, ela está com a emoção do medo que causa insegurança, pode ser isso. Ou ela está insegura porque perdeu o controle, ou ela está querendo só atenção. O que você pode entregar para ela? Eu achei legal um exemplo que uma pessoa botou no grupo. A filha viu o pai, né? A pessoa estava praticando CNV junto com a filha, né, ensinou para a filha em casa, e aí a filha achou o pai assim, o pai estava dando um webinário, ela falou, e o pai estava com cara de brabo. E a menina perguntou: pai, você está precisando de um café? E aí ela, né, tentando entender a necessidade. Aí ela trouxe um café para o pai, mas não melhorou. E aí a menina mesmo disse: será que eu não estou julgando? Será que o pai só não está sério? Né? Então a gente precisa analisar o que essa pessoa está precisando. Atenção é uma das necessidades que as pessoas mais precisam. Atenção, afeto, carinho, reconhecimento, né? Ser visto, ser percebido, ser notado. Deixa eu ver se tem um comentário que passou, se é uma pergunta. Sou muito agressiva no falar. Esse é o desafio para a prática da CNV no matrimônio. Então, Michele, se você já se reconhece agressiva, não se julgue, ok? Precisamos trabalhar autocompaixão. Não sei se você estava no curso. Primeiro, não se julgue. Já é trabalhar autocompaixão. Ok, eu me sinto agressivo. Que nem eu falei, eu me via como um alemão grosso. Então, eu já tenho consciência. Agora, você precisa se observar. Quando você se sentir agressiva, às vezes você vai perceber antes, que é um caminho um pouquinho mais para frente, mas você pode perceber depois que aconteceu. E aí você pode trabalhar a humildade e dizer para a pessoa: desculpa, né? Eu sinto muito, eu gosto mais de sinto muito do que desculpa, porque quando a gente fala desculpa, parece que a gente tem culpa de alguma coisa e às vezes não é o caso. Então, você pode se observar bastante e aí ir tomando ações diferentes, pensando como você pode se expressar de uma maneira que não seja vista como agressiva, tá bom? Como iniciar uma conversa quando a pessoa te impede a falar e se mantém na defensiva? Aí, Sheila, vou te chamar de Sheila que estou vendo aqui, by Sheila, né? Deve ser Sheila. Sheila, se você quer falar e a pessoa não deixa você falar, você faz um acordo com ela. Deixa ela falar, se ela estiver falando muito, talvez seja a necessidade dela de falar, e aí você vai fazer o quê? Vou chamar a pessoa de Maria, por exemplo, tá? Maria, eu te escutei, agora eu queria fazer um acordo com você. Eu gostaria de falar alguma coisa para você e gostaria que você, neste momento, apenas me ouvisse. Então, assim, eu gostaria de falar até o final, você apenas me ouvisse. Como fica isso para você? Você vai fazer um convite. Você não vai dizer assim para ela: agora deixa eu falar. Aí não é comunicação não violenta. Você vai falar convidando ela: ó, neste momento eu estou com necessidade de falar, né? E de falar até o final. Como fica para você ficar nesse momento só me ouvindo? Depois a gente dialoga de novo. Então faz um acordo com ela. Se ela não aceitar, diga o quanto é importante para você. E se ela continuar não aceitando, você diz assim: então em outro momento a gente pode marcar uma conversa. Eu tenho algo muito importante para te falar. Então tem que ver todo o contexto, mas essas são as estratégias. Você acorda com a pessoa, faz o seu pedido, mas dá uma escolha para ela. Então é um pedido de ação. O pedido de ação é: você pode me ouvir até o final? E aí o pedido de ação mais solução, a conexão, desculpa, aí você vai falar: como fica isso para você? Pode ser? Então você convida ela. Faz sentido? Então, deixa eu passar para outra pergunta aqui. Parabéns pelas perguntas, tá ótimo. 25 pessoas. Vamos encher isso aqui para mais de 30. Vai lá, vai chamando as pessoas no aviãozinho. Você havia comentado que amor não é sentimento e afeto é. É isso? Exato. Amor é uma necessidade. Afeto é uma emoção. Segundo Eric Berne, nós temos necessidade de afeto. E afeto pode ser expressado de várias maneiras, né? Carinho, às vezes só com o toque, né? Com o olhar. Então, o amor mesmo, em essência, ele é uma necessidade. Todos nós temos... Na verdade, para mim, o amor é uma energia universal, que sem ele, nós não somos nada, né? Então, mas segundo alguns estudiosos, como Eric Berne, afeto é uma emoção e nos olhos da comunicação não violenta, o amor é uma necessidade. Ok? Talvez em algum outro conceito digam que amor é uma emoção. E aí eu não estou dizendo aqui que tem certo ou errado. Nos olhos da CNV, amor é uma necessidade. Na minha opinião, eu também vejo o amor como uma necessidade. A gente não vive sem amor.
Então, é uma necessidade bem importante, tá bom? Que mais? Boa noite, Mariela. 28 pessoas, estamos quase batendo a nossa meta, mas precisa ficar mais tempo aí. Vamos lá. Chame as pessoas aí no aviãozinho. As perguntas estão ótimas. Que mais? Se passou alguma pergunta, a Michelle estava dando vários aviãozinhos. Legal. Manda os coraçãozinhos também. Vocês podem colocar coraçãozinhos aí, né? A like, se estiver legal a live. E aí, isso também chama a atenção de mais pessoas e a gente consegue encher a nossa live. Isso aí, é uma live colaborativa. Vocês fazem a parte de vocês, eu ajudo vocês aqui também. Legal. Eu já estava com saudade de falar com vocês. Nós tivemos a última aula na quinta, né? E a gente só se fala em grupo. E bem legal vocês estarem aqui. Estou mandando muitos aviões. Legal, Michele. Que mais? Perguntas e respostas sobre liderança, comunicação não violenta. Quem não estava na Semana da Liderança com o CNV, qualquer pergunta sobre pessoas, qualquer pergunta sobre comportamento humano, eu sou aqui à disposição. Inteligência emocional. Hoje assisti O Poder da Coragem, da Brené Brown, hoje, maravilhoso. Show, Sheila. Legal, né? Assistiu no Netflix. Muito bom. Ó, quem não assistiu, procura ali, ó, que nem ela botou aqui, a Sheila. É Brené, tá? Ali tá Bené, mas foi só um erro de digitação. Brené Brown, no Netflix, tem a palestra ali, O Poder da Coragem. Então, é maravilhosa a palestra dela. É uma autora maravilhosa, escritora desse livro aqui, que eu faço propaganda direto. Eu não vendo esse livro, mas eu sempre mostro. Esse livro aqui, A Coragem para Liderar. Esse livro aqui, ó, A Coragem para Ser Imperfeito. Nós não somos imperfeitos, né? Não somos perfeitos. Todos nós temos algo a melhorar. Tem muita coisa boa aí que a Brené Brown traz, tá? Que mais? Perguntas e respostas. Juliana, que acabou de chegar, boa noite, bem-vinda. Não sei se tu participaste da Semana da Liderança com o CNV, mas essa live aqui é uma live de perguntas e respostas sobre liderança, comunicação não violenta, comportamento humano, pessoas. Perguntem aí, ó. Vocês podem trazer dificuldades. Ó, Jaime, estou com essa dificuldade. Como eu uso a comunicação não violenta? Já veio 2 ou 3 perguntas assim. Bem legal. Que mais? E se não fizer sentido, se a minha resposta ainda não contemplou o que você precisa, reforça a pergunta, me dá exemplos, tá bom? Jaime, eu não memorizei os passos da CNV, são 2? 4 passos, né? Lembrem só reforçando, Narguila, a gente não pode ficar só nos 4 passos da CNV, tá? Os 4 passos da CNV são para a gente estruturar logicamente o nosso pensamento, o nosso diálogo, para a gente se preparar para uma conversa. Tem muito mais coisa por trás, mas os 4 passos quais são? Observação, né? A gente fala do fato, do que aconteceu, o sentimento, fala como a gente se sentiu observando aquilo, fala das nossas necessidades que não foram atendidas, o que você precisa, tá? Para se cuidar, e faz o seu pedido. Um pedido de ação, um pedido de conexão ou um pedido de ação mais conexão. Quem viu as 4 aulas sabe do que eu estou falando, né? Então, maravilhoso. Que mais? Mais pessoas entrando. Boa noite, sejam bem-vindos, bem-vindas. Live sobre liderança com comunicação não violenta, perguntas e respostas sobre o evento dessa semana. CNV com líder que faz gestão por julgamento e por conflitos. Você quer o que eu posso te ajudar? Ok, como é que eu lido com esse líder? Me diga alguma coisa que essa pessoa faz, tá? Então ele julga muito e por conflitos, você pode dar um feedback, se for isso, você pode dar um feedback para ele dizendo como você se sentiu. Mas assim, ó, se é o seu líder, é uma das posições mais difíceis de você dar um feedback. Então se prepare bem. Primeiro treina mais a comunicação não violenta. Eu mandei o exercício para quem respondeu a pesquisa. Lá você estrutura certinho como conversar com essa pessoa e não tem problema nenhum você falar os seus sentimentos, falar do que você precisa, falar de como você sentiu com o julgamento dele, ok? Então você pode expressar. Às vezes o seu líder, então a gente não julga nem o líder. Às vezes o seu líder não percebe o quanto ele julga. Às vezes ele não percebe o quanto crítico ele é. Porque normalmente para essas pessoas a gente tem medo de chegar perto, a gente tem medo de enfrentar. Então a gente acaba evitando o conflito. Só que evitar o conflito não resolve nada. Você precisa realmente se expressar. Se você utilizar os 4 passos da comunicação não violenta para estruturar uma conversa,
aí você vai conseguir falar para ele. Mas é desafiador porque é o seu líder, tá bom? Grande Isauro, bem-vindo, boa noite. Tô testando uma live aqui para domingo à noite para a gente poder responder as perguntas e respostas da semana. Como conversar com uma pessoa que tudo que a gente fala ela encara como críticas? Então, Isauro, primeiro a gente precisa observar se realmente não tem crítica na nossa fala. Tudo bem? Precisamos usar exemplos e relatar esses exemplos sem julgamento, falar o que aconteceu. Eu não posso usar palavras, por exemplo, né? Você errou, você está errado, você sempre faz assim, você sempre chega atrasado. Ou seja, primeiro observa as suas palavras, ok? Se não tem julgamento. Se você realmente está falando do fato, não está interpretando de acordo com o seu teatro mental. E aí, se não, né? Essa pessoa aqui talvez, dependendo, outra coisa que precisa ser observado. Essa pessoa que não está encarando essas críticas, ela só é abordada quando ela tem algo errado, no sentido assim, eu preciso corrigir ela. Ela só é abordada quando ela faz algo que não deveria, ou ela é abordada também quando ela faz coisas boas? Porque muitos líderes caem na armadilha de só falar com determinadas pessoas quando elas não fazem algo a nosso contento. E a gente precisa falar também quando elas fazem coisas a nosso contento. E aí ela não precisa se defender, porque senão fica inconscientemente essa pessoa vai achar que toda vez que você falar é uma crítica. É um contexto grande, precisaria mais de um exemplo. Se você quiser relatar um exemplo aí, eu fico à disposição aí pra gente esclarecer mais. Muito obrigado pela pergunta, Isauro. Monstro. Monstro, ele sabe o que é, tá, gente? Não tô xingando ele, não. Passamos das 30 pessoas. Passamos. Vamos manter, Patrícia. Isso aí. Parabéns. Show, Jaime. A Jurema, às vezes, nem nós mesmos percebemos nosso grau de criticismo. Isso, Jurema. Eu, por exemplo, há anos atrás, eu não percebia isso. Então, eu não sei o quanto crítico eu sou. Então, às vezes, na minha postura corporal, eu posso ser crítico. Eu posso fazer isso aqui, ó. Eu falar que assim, ó. Se eu ficar lendo as mensagens assim, vocês vão pensar o quê? Que eu tô sendo crítico, ok? Ou eu não tô enxergando, né? Mas geralmente a gente franze aqui, ó. E aí a gente é crítico e não percebe isso. Então as nossas palavras que nós estamos tão acostumados, a gente não percebe nosso grau de crítica. Isso mesmo, Jurema. Show de bola. Obrigado, Isauro. Quem mais? Vamos lá, perguntas e respostas. Se eu estou ajudando aí. Vamos lá, chegou mais uma pergunta. Como responder de maneira não violenta quando uma pessoa que você mal conhece fala com você de maneira violenta, meio prepotente? Então, seria legal ter um exemplo, né? Mas vamos lá. Como responder de maneira não violenta? Primeiro você vai ouvir ela e não vai julgar. Ok? Isso vai mexer emocionalmente dentro de você, porque isso provavelmente mexeu algo em você. E aí você pode usar isso para aprender. Deixa eu só ver o nome da pessoa, se tem o nome aqui, que eu gosto de falar o nome da pessoa. A Carla, né, Carla? Carla, essa prepotência, se está batendo em você, tenta entender por que está batendo. Ela lembra alguém, né? Por que a gente julga as pessoas muitas vezes? Então tem 3 hipóteses, vamos ver se eu lembro aqui. Ou é porque a pessoa é muito parecida com você, ou é porque ela tem algo que você não tem, ou é porque essa pessoa fez algum mal para você, ou lembra alguém que fez mal para você. Então, e aí quando essa pessoa vem, a gente já começa o nosso inconsciente a trabalhar. Se afasta, cuida, né? Então isso é automático. Então, se a gente não julgar o comportamento, ouvir a pessoa, deixá-la falar, são estratégias. Ouvir, deixá-la falar, não pegar o que ela está falando para si, mesmo se mexe você emocionalmente. Olha a importância de entender os nossos sentimentos, as nossas emoções. Então você às vezes fica aqui nervoso, coração começa a palpitar, dá dor de barriga. Respira, percebe os sentimentos, respira e pergunta o que ela precisa. Pergunta o que ela precisa. Ela tem uma necessidade. A gente pode perguntar, a gente não tem a obrigação de adivinhar. Então, assim, a melhor coisa, assim, o que mais deixa a gente leve é não julga nem esse tipo de julgamento. A gente vai compreender, a gente não vai concordar com esse comportamento. Ok? Não é um comportamento ideal da pessoa. Mas será que é consciente?
esse comportamento dela? Ou é algo automático? E o que você tem que talvez bate nela também? Então, é desafiador. Mexe com os sentimentos. Mas se a gente conseguir ficar na nossa consciência, não entrar no nosso teatro mental, acolher os julgamentos, entender por que a gente está julgando ou por que essa pessoa é assim, a gente está compreendendo, não concordando. Aí a gente pode chegar numa compreensão mútua. Ajudei? Só que daí eu precisaria de um exemplo, por exemplo, o que ela faz, como você poderia reagir. Se você conseguir trazer alguma coisa aqui concreta, eu consigo te ajudar mais. Jurema. Maravilhosas suas aulas, assistindo pela segunda vez, todas as imersões, vai fazendo cada vez mais... Ótimo, Jurema. Quanto mais eu assisto, mais coisas novas eu pego. Então isso é maravilhoso. Né? Então quem já assistiu a segunda semana da liderança CNV, quando eu fizer uma próxima, assista de novo. Né? Porque isso a gente vai pegando coisas novas, com certeza. E sempre aparece algo novo. Obrigado, Andréa. Jaime é muito top, obrigado. Jaime, faz muito sentido, obrigado. Que bom, Carla. Qualquer coisa, traz mais exemplos aí. Fui treinada por 15 anos para ser uma líder autoritária. Esse é o exemplo maior que existe, tá, Narguila? De um líder forte, né? Um líder normalmente forte, ele é mais autoritário, certo? Isso ainda é muito forte em mim. E as minhas ações inconscientes é muito forte. Isso. Agora é um processo de desenvolvimento. Lembra do inconsciente incompetente? Você não é mais inconsciente incompetente. Agora você é consciente incompetente. Você vai se percebendo. Não se julga. Trabalha a autocompaixão. Sim, eu percebo que eu sou assim. Coloca um nome nessa seu líder autoritário, tá? Coloca um nome, coloca aí. Narguila nervosinha. Que nem eu botei alemão grosso no meu, certo? Narguila nervosa. Narguila, sei lá, põe um nome. E aí vai trabalhando como se esse indivíduo fosse algo externo a você. Mas não é você, certo? Mas como se você conversasse com essa pessoa. Você precisa ter mais consciência. Você falou tal coisa, você precisa rever o que você falou. Vai lá, fala com a pessoa. Então, é esse trabalho de observação. É possível, mas não é de uma hora para outra, tá, Narguila? Então, assim, o primeiro passo você já deu, consciência. O segundo é querer. E o terceiro é tomar ações diferentes. Tá bom? Obrigado por nos repassar seu conhecimento. Está me ajudando muito. Que bom, Beatriz. Eu fico bem feliz com isso. Maravilhoso. Que mais? Como reforçar um comportamento que eu acredito para os meus filhos? Qual comportamento, Nice? Fala para mim. Como reforçar o comportamento? Daí eu te ajudo mais. É muito amplo. Eu não consigo dar um exemplo. Pode ser? O que você valoriza? Fala aí. Aí eu te ajudo mais. Assim eu dou um exemplo que talvez fique vago para você. Põe aí, foi a Nice, né? Nice, põe aí, que comportamento você quer reforçar para os seus filhos? E aí eu te ajudo. Te dou umas dicas aqui de como você pode fazer, tá bom? Tenho filhos também, um adolescente de 16 anos, uma menina de 9 e a gente trabalha com comportamento direto, né? Então, comportamento de autoestima. Autoestima não é um comportamento, ok? É outro comportamento, Nice. Essa pessoa ela não consegue se valorizar, certo? Ela tem alguma insegurança. Você precisa descobrir qual que é a insegurança dessa criança, né? Desse adolescente. O que está faltando para ela? Está faltando alguma coisa? Está faltando aceitação? Está faltando ela entender um pouco mais de determinado assunto? Então, assim, autoestima tem a ver até com autocompaixão, né? Da gente se valorizar, se aceitar. Tem alguma necessidade aí por trás. Então, você quer... Ainda não ficou muito claro para mim, por isso eu não consigo te ajudar muito. Assim, o que você quer que ela faça? Que ela se valorize mais? Se for isso, você começa a jogar pitadas de valorização nela. Começa a reconhecer mais essa pessoa. Valorizar pequenas ações do tipo assim... nota de prova, talvez você já faz. Se a pessoa ajudou a enxugar a louça, agradece. Não é obrigação enxugar a louça. É lógico, a gente quer que os filhos, por exemplo, ajudem nas coisas da casa, mas não é assim, isso é obrigação da pessoa. Fala assim, que legal, obrigado, sabia que eu podia contar contigo. Então vai valorizando, mostrando, tentando fazer pequenos desafios para essa pessoa, para ela superar determinados desafios. É diálogo. No diálogo você vai perceber o que essa pessoa precisa, tá bom? É um trabalho também.
mas é nada melhor do que o diálogo e o reconhecimento de pequenas ações. Te ajudei, Nice? Acreditar mais na minha visão. Visão do que, Nice? Né? Para acreditar no que você valoriza, Nice, você precisa expressar o que você valoriza de uma maneira não julgadora, porque quando a gente fala de aceitar mais na minha visão, a gente talvez esteja falando de valores, o que você valoriza. Tem que cuidar para não cair no certo e errado. Isso é certo, isso é errado. Isso é melhor, isso é pior. Que na percepção dos jovens, o que é bom para os pais, às vezes não é bom para eles. Então, e a gente precisa valorizar a visão deles também. Cuidado para não ficar preso nas nossas crenças, porque a gente tem, sei lá, eu tenho 47 anos, minha filha tem 9. Ela tem uma visão do mundo muito diferente da minha. Ela não vai olhar o mundo como eu olho. Ela me traz coisas que eu não conheço. Meu filho também. Né? Então, eles têm uma outra maneira de olhar a vida. Sim, nós precisamos ensinar os nossos valores, mas não forçar nada. Se forçar, a gente não está na comunicação não violenta. Forçar funciona? Funciona, mas não vai ser por respeito, vai ser por medo. Isso é importante na educação. Que nem liderança. A gente não lidera por medo, para as pessoas fazerem com medo de serem punidas. A gente precisa fazer as pessoas fazerem o que a gente valoriza por respeito, por acreditar no que você está falando. Tá bom? Ajudei? Ou como é que foi? Que mais? Tem um comentário aqui que eu não li. Como lidar com a pessoa que sempre interpreta a conversa levando ao pessimismo? Chinela. Como é que é o nome dessa pessoa? Não sei o nome, não consegui decifrar o nome da pessoa. Uma pessoa que leva muito para o pessimismo, ela provavelmente adota o papel de vítima. E as pessoas que são vítimas, elas precisam muito de reconhecimento. Lá na infância, talvez ela aprendeu só a ser reconhecida através do vitimismo, do pessimismo. Então a gente precisa ouvir essas pessoas, dar atenção para elas, não julgar a reclamação ou o pessimismo dela e mostrar a nossa visão de vida, mas principalmente ouvir essas pessoas. Tá? Elas precisam ser as pessoas que reclamam, uma tendência muito alta de falta de atenção, de reconhecimento. Ok? São essas as necessidades principais de quem é vítima. Será que entender os valores dos filhos ajuda a conexão? Com certeza. O que os adolescentes valorizam? O que essas crianças estão valorizando? Eles valorizam ficar o dia inteiro na internet. Não, não é isso que eles valorizam. Eles valorizam a diversão, às vezes eles valorizam estar sozinho, ter a sua própria liberdade de vez em quando. Então a gente pode fazer acordos, né? Tantas horas de internet por dia, mas fazer um acordo, não é impor. Você só pode ficar 2 horas na internet por dia. 2 horas para eles talvez seja pouco. A gente às vezes não quer que eles fiquem muito tempo na internet, quer que eles façam outra coisa. Vou dar um exemplo, eu aprendi uma vez, eu acho que foi numa aula que eu tive na minha pós-graduação, ou foi um relato, não sei se foi um relato de um professor, ou foi um vídeo que eu vi, que o cara falou assim, demorou para mim entender que meu filho valoriza ficar no quarto falando com os amigos dele na internet. Eu queria que ele jogasse futebol, eu queria que ele fosse andar de bicicleta, mas isso não faz ele feliz. Ficar sozinho no quarto não significa que eu também não vou dar atenção para ele. Mas o que essa pessoa valoriza? Então a pergunta da... Deixa eu até pegar aqui de novo. Aqui, da Michelle é maravilhosa. Entender o outro lado. Lembra da comunicação não violenta? A compreensão mútua. O que o outro valoriza? O que eu valorizo? Será que nós conseguimos chegar numa solução que atende os dois lados? Eu digo que sim, que é possível. Nada que um diálogo sem julgamento, com compaixão, com afeto, não resolva. Isauro. Nossa, Jaime, temos a mesma idade. Isauro? Não sabia. Legal. Show de bolas. Entender eles, exato. Às vezes a gente foi ensinado, os nossos pais não queriam nos ensinar, né? Eu apertei no comentário aqui, só vou dar um oi para vocês para sumir aqui, tá? A gente foi ensinado num padrão de educação. Mudou, né? Não estamos mais no mesmo padrão. Olha o que a pandemia fez. Às vezes a gente critica que as pessoas ficam muito na internet. E onde é que as pessoas estão agora? A maioria. Onde é que acontecem as reuniões? Onde é que acontecem os cursos? Onde é que acontecem as lives? Naquilo que talvez a gente julgou muito que as crianças ficavam.
eles estão na geração internet. A gente não tem muito o que fazer. É lógico que a gente precisa estimular o passeio à natureza, o esporte, mas como é que a gente faz eles valorizarem isso? Através do exemplo. Então a gente convida. Esse tempo atrás, o meu filho não gosta muito de exercício físico. A gente subiu um morro mais alto aqui de Blumenau, né? E eram 6 quilômetros de subida. Acho que durou 5 horas a subida e a descida. Mas ele aceitou, né? E aí foi um convite. Então, como é que você estimula eles a saírem da internet? A gente também precisa estimular. Faz sentido? Pelo que entendi, é importante definir o sentimento e também diagnosticar a necessidade. Isso, Sheila. O sentimento que bateu em você quando a pessoa veio para você, por exemplo, e falou algo que você não gostou. Como é que você se sentiu? Ok? Você pode expressar isso para ela. E aí você também liga o observador que tem uma necessidade por trás desse comportamento. E aí você pode perguntar para ela. Posso falar assim, percebo que você está um pouquinho, parece-me ansioso, e do jeito que você veio falar para mim, isso me incomodou um pouquinho, eu fiquei um pouco triste, porque você falou de um tom alto que pegou em mim. Tem algo que eu posso te ajudar, algo que eu posso te fazer? A gente consegue chegar nesse nível assim de consciência? Agora eu estou perguntando para vocês, né? Será que a gente consegue chegar nesse nível de consciência de parar para entender a necessidade do outro? Sim, é possível, é só não julgar. A gente vai julgar aqui dentro, mas aí a gente absorve esse julgamento. Poxa, a pessoa está sendo grossa. Ok, só não fala para ela, está aqui dentro. Acolhe, porque, né, entende esse teu pensamento e entende que quando eu julguei o outro, é porque o outro teve um comportamento que tem uma necessidade por trás. E aí a gente pode conversar. Muitas vezes as pessoas que vêm falando muito grosseiramente, elas só querem desabafar. E às vezes você só precisa deixar ela desabafar. Eu vou deixar ela ficar falando grosso comigo? Naquele momento, às vezes, é a melhor saída. Ok? Se você acha que ela está muito alterada, você fala para ela, acho que nesse momento não é um bom momento para conversar. Podemos conversar daqui a uns 30 minutos? Algo assim, tá bom? Às vezes parece coisa do outro mundo, gente, mas não é. É só você tomar ações simples. Eu acredito muito na simplicidade. Tome ações simples, fale com as pessoas o que você valoriza, não julgue, né? Não expresse o seu julgamento, porque julgar você vai julgar, a gente não tem como não julgar. O julgamento não é um vilão, o julgamento nos ajuda, ok? É importante, é a questão de sobrevivência, a gente nunca vai parar de julgar, é biológico. Então, use o julgamento a seu favor. Entenda que isso tem a ver com o seu desenvolvimento também, se você souber do porquê você está julgando, e entenda que tem uma necessidade por trás. Jaime, a CNV pode ser uma ferramenta de comunicação com as crianças desde pequenina? Minha filha tem 4 anos, estou tentando aplicar o que estou aprendendo. Com certeza, Carla. Inclusive, no início da live, uma mulher fez essa mesma pergunta, tá? Como usar a comunicação não violenta com uma criança de 3 anos? A tua tem 4, né? Compreensão um pouquinho maior. Não julgando a birra, entendendo que atrás da birra tem alguma coisa. Para e observa por que ela está com birra, por exemplo. Será que eu estou quanto tempo cozinhando? Quanto tempo estou na internet? Quanto tempo estou lavando a roupa, por exemplo? Talvez eu estou 4 horas trabalhando e não dando atenção para ela. É só um exemplo, não estou dizendo que você faz isso. Então, se observa. Primeiro observa ela está com birra. O que será que tem por trás? E daí você começa a brincar com ela, dá atenção, pergunta o que ela precisa. Então, dá para trabalhar sim. E aí a gente começa a ensinar para essas crianças o que é empatia, o que é amor, o que é afeto. Então a gente começa a ensinar. Se você conseguir praticar a comunicação não violenta com a sua filha de 4 anos, ela vai ser um ser humano muito melhor com as outras pessoas. Faz sentido, Carla? Então a gente tem muito comportamento automático. Ok? Às vezes a gente está trabalhando em casa, quem está home office, 4 horas na frente do computador e não demos nenhuma atenção para o filho ou para a filha. Faz sentido? É inconsciente isso, porque você está conectada no trabalho. Não tem nada de errado. A gente só precisa cuidar. Só isso. Ok? Todos os vídeos estão disponíveis para assistir e reforçar os conteúdos? Sheila, os vídeos estão disponíveis, eles iam ficar só até hoje, mas como esse grupo maravilhoso
atingiu a nossa meta de 34, tem 34 pessoas, era permanecer por mais tempo, mais de 30 pessoas, o grupo vai estar disponível. Você está nos grupos do WhatsApp da Semana da Liderança? Só me fala isso, que lá tem um link, né, nas conversas anteriores para acessar as aulas, tá bom? Eu vou deixar então essas aulas, eu aviso no grupo depois, vou pensar até quando eu vou deixar, tá bom? Mas que bom que vocês pediram e agora a gente já sabe que vai poder deixar as aulas disponíveis lá, tá bom? Vamos lá. Que mais? Deixa eu ver se tem pergunta aqui. Vou baixar aqui se tem pergunta. Tá, a dos vídeos foi a última pergunta. Que mais, gente? Maravilhosa a participação de vocês. Ah, a Sheila tá no grupo. Legal, Sheila. Então, vai um pouquinho para cima nas conversas anteriores que tem o link das aulas, tá bom? Se você não encontrar, me pede que eu compartilho de novo, sem problema, tá bom? Obrigado por perguntar. Em algumas situações, somos julgados e recebemos esse julgamento e avaliação de forma agressiva. Difícil não revidar. Então, mas é você que tem que fazer esse papel de não revidar. Se foi agressivo, se você se sentiu julgada, lembre-se, pessoal, não levem para o lado pessoal. Isso é da pessoa. A pessoa que é agressiva, a pessoa que te julga, a pessoa que fala de uma maneira que te agride, não é seu isso. Você tem escolha de pegar isso para você ou não. O Sartre fala, né, que o importante não é o que os outros fazem com você, é o que você faz com o que os outros fazem com você. Vou repetir. Você não pode fazer nada com o que os outros fazem com você, mas você pode fazer o que você quiser com o que os outros fazem com você. Você tem escolha. Então, escolha ser madura, escolha ser uma pessoa responsável, escolha ser uma pessoa girafa da comunicação não violenta, que isso é dela. Vai mexer emocionalmente? Vai. Mas no começo mexe mais, depois não mexe mais tanto. Porque você cria uma maturidade tão incrível que você não vai mais se preocupar com isso. É dela isso. Te agride? Te agride. Mas isso é dela. Lembra da projeção do Jung? Acho que é Jung ou Freud. Eu sempre confundo esses dois. Eu adoro esses dois autores, sempre confundo os dois. É do Jung, se eu não me engano. A projeção. Essa pessoa está falando muitas vezes dela mesmo. A gente só consegue expressar o que está dentro de nós. Isso é importante a gente saber também. Às vezes não faz sentido, mas prestem atenção nisso. Em alguma situação... Aqui, difícil não revidar. Você acha possível uma pessoa aplicar CNV apenas no trabalho e em casa com a família não? Ah, pois é. Então, vamos lá. Não me chame de querida. Não me chame de querida. Não sei qual é o teu nome, mas... Então, em casa nós temos um fator importante. Intimidade. E aí eu posso falar um palavrão aqui para vocês? Eu só vou falar se vocês me autorizar. Quero falar um palavrão aqui. Não quer dizer que porque eu pratico a comunicação não violenta, que eu não possa falar um palavrão de vez em quando, mas vocês estão vendo que eu estou pedindo permissão. Então, quando eu peço permissão, eu estou aplicando comunicação não violenta. Não quer dizer que na comunicação não violenta eu não posso falar palavrão. Eu não sou a favor de palavrão, mas aqui é por um bom sentido, para a gente aprender. A Michelle disse que eu posso falar um palavrão. Né? Mais alguém autoriza a falar palavrão? Aperta os coraçãozinhos aí se eu puder falar palavrão. Acho que o coraçãozinho aparece mais rápido que o comentário. Se vocês apertar os coraçãozinhos, eu sei se eu posso falar um palavrão aqui. Não vou ofender ninguém. Só vou falar sobre a intimidade. Para responder a resposta ali de antes. Não estou vendo coração. Bom, tá os ok, ó. A intimidade é uma merda. Na intimidade, a gente tem muitos comportamentos inconscientes. Em casa, na família, é tão automático. Tem uma coisa chamada jogos psicológicos que a gente aprende na Fraternidade de Liderança Ousada. Eu ensino sobre jogos psicológicos. A gente pega muita isca. A intimidade faz a gente falar qualquer coisa. Então, às vezes, é mais difícil praticar a comunicação não violenta. Então, se você conseguir praticar a comunicação não violenta na sua casa, com a sua família, nas outras relações vai ser muito mais fácil. Então, quanto mais intimidade eu tenho, mais consciência eu preciso ter. Porque quando eu fico muito íntimo de alguém, isso eu percebi no meu processo de desenvolvimento também. Então, que nem agora, eu nunca falaria para vocês a intimidade é uma merda no primeiro encontro da Semana da Liderança com o CNV. Porque eu preciso criar uma certa intimidade. Mesmo eu não vendo vocês, a gente já está, quinta noite aqui que a gente está falando, conversando. Então já tenho uma certa intimidade, já me sinto mais tranquilo de falar, mas eu pedi permissão, porque tem gente que pode não gostar. Então,
Família é o lugar pra gente praticar, principalmente. Festas de família, agora não tem festa, né? Mas reuniões de família, essas coisas que tem aí, tem muito jogo psicológico. Aí algumas pessoas são vítimas, reclamam o tempo todo. Algumas pessoas perseguem os outros, ficam julgando os outros. E algumas pessoas são salvadores. São as pessoas que tentam salvar o outro, tentam ajudar o outro. Né? Então, esses são 3 papéis psicológicos que a gente adota, que são inconscientes e que a gente adota por causa da nossa intimidade. Toda família tem jogos preferidos. Isso é um dos temas que eu posso trabalhar na fraternidade da liderança ousada. Isso é revelador de muita coisa. Fica mais fácil de praticar a comunicação não violenta também tendo consciência disso. Então, isso é bem valioso. Isso mexe muito com as pessoas. Porque isso é tão entrincheirado dentro de nós, isso está dentro da nossa veia, parece, porque a gente aprende desde pequenininho. Faz sentido? Então, se você conseguir aplicar na família, é possível sim, tá? É possível aplicar então. Nas outras relações vai ficar mais fácil. Mais difícil aplicar mesmo na família. É isso aí, Edna. É bem mais difícil aplicar na família. Mas é o lugar onde você pode aprender um monte. Comece pela sua casa, que aí é o ambiente. Cuida com a intimidade, né? A intimidade tira a nossa consciência. E o estresse também tira a nossa consciência. Precisamos de consciência para desenvolver, senão fica difícil. Para suportar essa fase de isolamento só com muita CNV. Também ajuda muito. Comunicação não violenta em fase de isolamento, a gente se vê o tempo todo, digamos que não se via, né? Agora está todo mundo se vendo o tempo todo. Aproveitem para aprender. Aproveitem para praticar. Nossa, sou a salvadora, que ódio. Que bom que se reconhece, né? É ótimo, isso é consciência maravilhosa. Então, se você se percebe salvador, ó, deixa eu até só definir o que é salvar as pessoas. Salvar as pessoas é quando você faz pelo outro o que ele dá conta de fazer sozinho. Vou repetir. Ajudar as pessoas é muito bonito, é ótimo. Então, como é que eu ajudo? Eu ensino alguma coisa. Eu mostro alguma coisa, mas eu não vou fazer pelo outro, se eu sei que ele dá conta de fazer. Então, se eu faço a tarefa, eu dou a resposta do exercício da tarefa da minha filha, eu estou salvando ela. Eu preciso estimular ela para ela chegar na resposta. Ok? Preciso ensinar ela, não dar a resposta. Isso é só um exemplo. Então, se eu descascar uma banana para uma criança de 5, 6 anos, talvez eu já esteja salvando ela. Ela dá conta, será, de tirar a casca da banana sozinha? Dá. Se eu botar suco no copo para uma criança de 15 anos, que tem, né? Uma vez ou outra é uma expressão de carinho, não tem problema. Mas todo dia de meio-dia eu ponho suco no copo. Será que essa criança não pode criar uma autonomia de fazer isso sozinho? Isso, eu só estou pegando o exemplo do suco, tá? Mas daí essa pessoa faz várias e várias e outras ações que aquela pessoa podia fazer sozinha. Faz sentido? Lembrando que ajudar é valioso. O problema é fazer pelo outro o que essa pessoa dá conta sozinha e eu posso ensinar, estimular. Faz sentido? Vamos lá. Está aberto ainda as inscrições, né? Sim, Michelle, está aberto. A link está na bio do Instagram, tá bom? Se tu tiver no grupo, quiser o link lá no grupo, eu passo para ti também. As inscrições estão abertas. Fica 7 dias aberto. Eu abri na quinta-feira. Quinta eu não conto, eu conto a partir de sexta, tá? Então as inscrições estão abertas. Quem entrar, eu estou liberando a segunda inscrição ainda, tá bom? Eu acho que vou liberar para mais gente. Então, se entrar, tem direito a todos os bônus ainda, tá bom? Lembrando que todos os bônus, né? Você tem mentoria, tem avaliação de potencial. Essa avaliação de potencial é valiosa. Você tem todo um diagnóstico da sua perfil de personalidade, do seu comportamento, seus talentos, quais que são os pontos a melhorar, quais que são como é que você estrutura seu tempo, o que rouba o seu tempo, tem várias coisas, qual que é o seu nível de consciência. Então tem muita coisa legal lá para que você possa se desenvolver num passo mais acelerado. Então tem muita coisa boa para vocês lá, tá bom? Além da troca com as pessoas, as mentorias em grupo, vai ter o workshop de diálogos construtivos com uma grande amiga minha de comunicação não violenta na prática, né? Então tem muito mais prática. Na semana da liderança não dá para fazer muita prática, porque a gente não se vê, a gente, né, não tem muita coisa. Então eu dou mais exemplos. Na fraternidade as pessoas têm muita prática, exercícios para poder exercitar e incorporar essa maravilha de filosofia que é a comunicação não violenta.
né, na vida de vocês. E muitos outros conhecimentos vocês viram, né, que eu trouxe para vocês. Não fiquei só na CNV. Quem mais? Michele, qualquer coisa me chama no privado. Estou à disposição para tirar todas as dúvidas. Depois da live aí, estou à disposição, tá bom? Que mais, gente? Estamos faltando 10 minutos para dar 1 hora, porque daí cai a live. O Instagram só permite 1 hora de live. Aproveite aí então, fazer perguntas. O problema é quando a comunicação e o ambiente é tão agressivo que você vive no modo sobrevivência, sem energia para se desenvolver. Aí você tem escolha, né? Primeiro, assim, ó, vamos ver se eu lembro. Nós temos 3 escolhas. Ou a gente se adapta, né? Aceita e adapta, que daí a gente sofre, acho que não é legal. Ou a gente tenta mudar, que é bem desafiador. A comunicação não violenta, as suas ações de comunicação não violenta podem ajudar a mudar. Ou a gente tem a escolha de tchau, ir embora, né? Mas eu não posso ir embora. É uma opção. Aí você tem que analisar daí qual das 3 opções é melhor para você. Aceitar, continuar sofrendo, se adaptar, né? Tentar mudar, que é difícil, ou você pode, mas é possível, pode ser um desafio, e desafio é legal, né? Eu gosto de trocar o difícil pelo desafio, porque se eu pensar que é difícil eu não vou conseguir fazer, então vamos lá, vamos tentar, vamos começar a conversar CNV para ver se muda alguma coisa. Lembra que a ação mudando aqui, muda externamente também, tá bom? Vamos lá. Ok, essa foi da energia. Fica mesmo, eu me pergunto como uma pessoa pode ter cargo de liderança no trabalho, mas em casa gritar, bater porta, xingar, ser autoritário. Essa pessoa, ela expressa esse mesmo comportamento como líder na empresa também? Precisa olhar para isso também, mas provavelmente sim, né? Mas está cheio de líder assim. Não estou aqui julgando, né? Mas tem muitos líderes que têm comportamentos que, na minha opinião, não são de liderança. Mas essas pessoas às vezes não têm consciência disso. Não estou protegendo eles, tá? E não estou concordando com o comportamento deles. Mas alguém precisa dar feedback, alguém precisa entregar consciência para essa pessoa, porque muitas vezes isso é padrão dela. O pai dela talvez era assim, a mãe dela, talvez o exemplo de liderança que essa pessoa teve foi assim também. A gente não sabe a história da pessoa, por isso a gente precisa expressar as nossas necessidades e como a gente se sente nessas situações. Por isso que é importante o diálogo com afeto. Pessoal, a gente não usa CNV o tempo todo, a gente não usa CNV em todas as situações. A CNV ajuda muito na liderança, ajuda muito na vida, porém não é o tempo todo. Não tem problema nenhum você se estourar de vez em quando também, ok? Se conseguir não estourar, melhor. Então não se julgue. Lembra? Autocompaixão. Não se julgue. Vá trabalhando aos poucos. Não, depois de ser despedido de 2 empregos, não age mais assim. Ah, entendi. Então no emprego ele não age assim, em casa ele age. Então, precisa convidar, se for isso, tá? Precisa convidar essa pessoa a ter esse mesmo tipo de comportamento que ele tem na empresa e em casa. Né? Se você consegue lá, você consegue aqui. Lembre que em casa, se for no caso na sua casa, você precisa, toda vez que ele tiver um comportamento desse, você precisa dar um feedback para essa pessoa, com o CNV, para ela começar a ganhar consciência e se conectar. Então, a gente não acumula aquilo que incomoda. A gente precisa expressar o que nos incomoda. Se nós deixarmos acumular, isso vai estourar 1 hora. E aí fica pior. E aí não vai ter conversa, não vai ter diálogo. Faz sentido? E aí, pessoal, como é que tá a live? Estão gostando? Se estiverem gostando, coloquem aí um coraçãozinho, está quase acabando. Live de perguntas e respostas, várias perguntas maravilhosas, muito bem. Eu espero ter contribuído. Dá tempo para responder mais uma, se vier aí. Tá acabando a nossa live, vai cair daqui a pouco. Tu trabalha com círculos de construção de paz? Não, Mariela, não trabalho. Eu trabalho com liderança nas organizações, com comunicação não violenta, né? Acredito muito nisso. Eu fiz uma pós de psicologia transpessoal na Unipaz, acredito muito nesse negócio de espalhar a paz pelo mundo, me faz muito sentido, mas eu não trabalho com isso não, tá? Não é o meu foco. Quem sabe um dia, adoro, eu trabalho com desenvolvimento de grupo, agora presencial não é possível, né? Mas quando retornar novamente, o presencial me preenche. Não que não vá ficar mais no online, né? Que agora não tem mais como mudar isso, né? Eu acredito que o online veio para ficar.
mas não trabalho com isso não, mas gosto muito desses tipos de encontros, né? O encontro é maravilhoso. Jaime, sua didática na CNV e leveza nas palavras me inspiram. Obrigado, Sheila. Gratidão. Isso me deixa muito feliz. Que nem diz a minha esposa, quando eu falo de CNV, brilha meus olhos. É porque preenche meu coração, eu sei que a CNV pode transformar o mundo, inclusive a liderança. Para que tenha menos líderes, como vocês citaram aqui, esse é um dos propósitos de eu levar a CNV para as empresas, tá bom? Como lidar com pessoas de crenças limitantes no trabalho? A gente precisa trazê-las para a consciência qual que é a crença limitante dela. Muitas vezes ela não sabe qual é a crença limitante dela, tá bom? Lembre que por trás de uma crença limitante tem uma estratégia de sobrevivência, então ela aprendeu isso. E ela não vai mudar de uma hora para outra, ela nem vai abandonar isso. A gente precisa olhar e trazer ela para a consciência de algumas coisas. Vai mostrando aos poucos o que você valoriza, o que você acredita que pode fazer ela perder essa crença limitante. Eu preciso saber na fraternidade, eu trago algumas crenças limitantes, as pessoas têm consciência de quais são as crenças limitantes de cada perfil de personalidade. Então a gente trabalha isso na fraternidade também. Então a gente tem que primeiro saber qual que é o nosso perfil de personalidade, qual que é a tendência das nossas crenças e quais são os permissores, né, as ações que a gente precisa tomar para mudar essas crenças. A gente precisa ressignificar algumas coisas. Então isso é importante. Eu vi que agora está vindo várias perguntas, está acabando o nosso tempo. Dá para usar CNV contra o assédio? Então, eu não tenho nenhuma experiência nisso, ok? Mas dá. O Rosenberg, ele cita no livro que entrou um estrupador na casa, uma mulher, né, relata que entrou um estrupador na casa dela, todo molhado, estava chovendo, estava frio. Ela conseguiu utilizar a comunicação não violenta, o máximo que o estrupador fez foi levar a bolsa. Tá? Esse é um relato real do Rosenberg no livro. Então, é possível. Tudo bem? Então, dá mais um exemplo. Um amigo meu, que a gente também trabalha com comunicação não violenta, ele foi fazer um trabalho de comunicação não violenta com homens presos por agressão à mulher e a crianças, inclusive estupro, ok? E ele conseguiu fazer um lindo trabalho lá. Então é possível sim, porque o Rosenberg, ele resolvia conflitos de guerra, de tribos. Então já temos a resposta aí, tá bom? Não tinha pensado ainda sobre isso, mas eu já tinha. Agora lembrei desses pontos que com certeza dá para trabalhar no assédio também, tá bom? Pessoal, gratidão. Lembrando, a Fraternidade e Liderança Ousada é um curso de aprofundamento, são 10 aulas ao vivo no mínimo, tá? Onde eu ensino muita coisa sobre autoconhecimento, comunicação, sobre comunicação não violenta. Não é um curso só de comunicação não violenta, eu conecto a comunicação não violenta com outros conhecimentos, para ficar mais poderosa ainda a comunicação não violenta. Porque a gente precisa ter autoconhecimento, precisa ter conhecimento para aplicar a comunicação não violenta. Ela não é uma teoria, a comunicação não violenta. Ela é um modelo, uma filosofia de vida. Então a gente precisa incorporar isso dentro de nós. Então tem as mentorias em grupo, tem as avaliações de potencial, tem muitos conhecimentos que eu troco com vocês. Esses dias eu gravei uma aula que eu achei importante, que não deu tempo de dar na aula, eu gravei um vídeo e postei lá na plataforma. Vocês têm acesso a 1 ano à fraternidade, tá bom? Então aproveitem, é uma oportunidade de grande desenvolvimento para vocês, né? Incorporem isso na vida de vocês, que a vida de vocês muda e aí vocês vão criar novas oportunidades na vida de vocês através do conhecimento, através do desenvolvimento, tá bom? A Marielle botou que trabalha com círculos de paz na prisional. Maravilha, que lindo. Essas pessoas precisam de amor. As pessoas que estão presas lá, não estou defendendo as pessoas que estão lá, tá? Mas elas são seres humanos também. Elas fizeram aquilo que elas fizeram por algum motivo, por alguma necessidade não atendida. Então isso é importante. Tá? Essas pessoas não precisam de ódio, essas pessoas precisam de amor. Eu não estou defendendo ninguém, eu estou defendendo seres humanos. Tudo bem? Então às vezes isso é polêmico, mas é o que as pessoas precisam. Não adianta amar as pessoas na mesa de bar. A gente precisa amar quem precisa de amor. Pessoal, vai cair a live aqui. Gratidão pela presença de vocês. As aulas vão ficar liberadas por mais tempo. Muito bem, parabéns para vocês. Obrigado, obrigado, obrigado. Faltam 15 segundos. Amo vocês. Se quiserem me marcar, ó, coraçãozinho, falta 10 segundos. Obrigado. Tirem foto da tela, me marquem, compartilhem, me ajudem. Eu preciso de audiência na internet. 3, 2, 1. Tchau.